Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz. Vamos começar, né? 20 horas já. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Fazendo uma prece, convidando a todos para acompanharem o nosso pensamento, acompanharem as nossas palavras e juntos unirmos as nossas energias, direcionando-as ao nosso Mestre Jesus, direcionando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aos espíritos amigos que nos amam, que nos auxiliam, aos nossos familiares queridos que estão nos abraçando neste momento, com essa sua ternura, com seu carinho, estimulando-nos ao bem, ao melhor, felizes por estarmos buscando o caminho do autoconhecimento, o caminho da instalação do reino dos céus dentro de nós, dentro de cada um de nós, nos nossos corações, no templo bendito do nosso interior. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que nós vivemos, repletos de oportunidades para nos melhorar. Obrigado pela noite de estudos que se inicia, também cheia de expectativas de coisas boas, de bênçãos, como tem sido sempre nas nossas vidas, por estarmos estudando a doutrina espírita e permitindo que os conhecimentos superiores possam aclarar o nosso íntimo, possam dulcificar o nosso coração, modificando a nossa alma, modificando o nosso modo de entender, de enxergar e de vivenciar a nossa existência. Abençoa, Senhor, todos os irmãos encarnados, abençoa todos os irmãos desencarnados que estão ligados a nós neste momento. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos para todos aqueles que estão colocando os nomes na área de texto, que sejam visitados, sejam amparados, tratados, que sejam orientados conforme a possibilidade. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco em nossos corações, em nossos ambientes, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Satisfação estar com vocês de novo, né? Sempre uma alegria estarmos juntos, tá? A gente está aqui todas as noites, né? Segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quem quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, é um grupo de links, apenas que a gente, né, a gente centraliza nesse grupo. Eu coloquei o QR Code aqui do lado, né? Vocês podem fazer a digitalização, né, no celular e vai aparecer direto ali o grupo referencial ali do nosso WhatsApp, né? Onde nós colocamos os links do estudo ao vivo e também dos estudos gravados no YouTube, né? Para que vocês não percam nada, para que vocês, na hora do estudo, não fiquem sem saber onde é que está a notificação, né? Muitas vezes não recebe no Facebook. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Nesse grupo. Quem quiser, é só entrar. É acessível a todos, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos dar sequência ao estudo de hoje, que é o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, 36º dia de estudo, né? Um livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, né? Faz parte da obra psicológica de Joana de Ângeles, tá? Uma coleção completa que nós temos aí, né? Então, certo. Vamos lá, né? Nós já começamos o capítulo 4 na semana passada, nós não terminamos, né? Aliás, nós avançamos pouco, porque era um conteúdo, né, que evocava muitas reflexões, então nós vamos dar continuidade, né? O capítulo 4 conflitos e consciência, tá? E vamos continuar aqui do último parágrafo que nós paramos na nossa análise, tá?
Certo? Vamos lá então. É um estudo interativo, todos podem participar, tá? Quem não está bem vai melhorar, porque com o passar do tempo aí, né, que você vai participando com a gente, todo dia você vem aqui conosco às 20 horas e gota a gota os estudos vão, né, como um verdadeiro remédio para a alma, vão tratando as nossas depressões, angústias, ansiedades, vão ajudando bastante para a nossa melhora, tá? Os problemas espirituais que a gente vive, as insônias, né? Muita gente que está aqui chegou, não estava passando bem, né? E agora está melhor, né, pessoal? Muitas pessoas aconteceu isso, né? Foram chegando com algumas dificuldades e com a constância, com a disciplina, né, com a boa vontade e com a reflexão dos estudos, as pessoas acabam melhorando, tá bom? Então fica firme aí, fé em Deus e pé na tábua, né? Como dizem. Vamos lá? Então, conflitos e consciência. Comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis dos impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhe experimenta a constrição, né? Nós temos muito essa questão da, da insegurança, né, muito presente no nosso psiquismo, né, no nosso comportamento, a insegurança, gerando medo e ansiedade, pela, pelo pouco desenvolvimento que nós temos. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque nós sofremos porque somos ainda pouco desenvolvidos. Ai, Alexandre, credo, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar a realidade, né? Nós sofremos pelo que nós não somos ainda, né? Então, quando a gente se mantém ainda necessitando desenvolver muito os nossos potenciais, a gente sofre mais, entendeu? Por quê? Porque é a presença dos vazios, que a gente chama de defeitos, né, que causa os sofrimentos, a maioria dos sofrimentos que a gente vive, né? Então, à medida que a gente vai se esforçando por adquirir conhecimento, por exercitar potenciais, nós vamos superando as inseguranças, nós vamos ficando mais seguros para o enfrentamento dos desafios existenciais. Nós não vamos nos escondendo mais, né? Mantendo os conflitos advindos das nossas inseguranças, dúvidas, né? Nós não vamos mantendo mais esse estado de coisas, nós vamos enfrentando os problemas, né? Nós não precisamos mais ficar escamoteando as nossas atitudes, as nossas fragilidades, a gente enfrenta elas, reconhece elas e supera elas, tá? Esse é o nosso objetivo, né? Certo? Ok, pessoal? Não é? Então a gente vai superando esses complexos de inferioridade, a gente vai superando essas inibições, timidez, essas inseguranças, esses medos patológicos, tudo isso a gente vai superando com conhecimento e exercício de amor. O autoconhecimento, né? Conhecimento das leis divinas e o exercício, o trabalho, né? O exercício de amor, o exercício de amar. São as duas grandes forças, né, que nos ajudam aí, o autoconhecimento e o exercício do amor. O conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição, né? Então, o que que é o conflito? O conflito são as duas posições, pelo menos, né, as duas posições contrárias, ou aparentemente contrárias, né, que nos deixam em dúvida, e a dúvida nos machuca, né? A dúvida faz que a gente gaste muita energia, às vezes a cabeça dá voltas, né? Quando a gente fica com muita dúvida, a cabeça chega a dar a volta, né? Meu Deus do céu, né? A letra aí, eu tô com esse parágrafo.
Todos nós, viu, Aletheia? Todos nós temos mais ou menos aí, tudo que ela fala aí a gente tem também, tá? Porque ela fala dos problemas humanos, né? E como nós somos seres humanos, a gente tem, em maior ou menor grau, tudo que ela fala aí. É só a gente olhar direito que a gente acha, tá? Então o conflito é, são duas ideias opostas, aparentemente opostas, né? A gente entende como opostas. Será que eu faço ou será que eu não faço? Que será que é melhor, né? Para que caminho que eu vou, né? Mas se eu fizer isso acontece tal coisa, mas se eu fizer aquilo também acontece uma outra coisa. Então estabelece-se um conflito. Nós vivemos uma série de conflitos, né? E a dúvida se estabelece. Os espíritos falam para gente, assim, na literatura espírita, que nós não devemos ficar presos à dúvida. Alexandre, mas como é que eu não vou ficar preso nas dúvidas se eu estou em dúvida, né? Como é que eu faço? A princípio parece uma coisa meio confusa, né? Mas veja bem, eles falam para a gente não cultivar dúvidas, a gente cultivar certezas. Lógico que a gente sempre vai ter dúvida com relação a algumas coisas, porque faz parte do processo de questionamento, processo de crescimento, e a gente sempre vai estar questionando algumas certezas também, né? Mas não é isso, é que sistematicamente, às vezes a gente entra numas de ficar cultivando dúvidas, né? A gente entra numa atitude de ficar cultivando dúvidas. E é uma dúvida atrás da outra, uma dúvida atrás da outra, e a gente também não percebe que a gente usa isso até para fugir de certas realizações. Fica ali muito, sempre colocando dúvida em tudo, né? E nós temos que também começar a partir de algumas coisas que são certas. Alguns alicerces, algumas bases aí que são certas. Senão a gente não consegue construir nada, porque tudo a gente fica questionando muito e duvidando muito. Vocês entendem? É nesse sentido, tá? É nesse sentido. A gente fica com a mania de ficar preso a dúvidas, né? Então os espíritos falam: saia do campo da dúvida, entre no campo das certezas. Então vocês vão perceber que é uma atitude mental também, né? Às vezes a gente já tem um monte de informações sobre o espiritismo, um monte de comprovações aí ao longo do tempo, de informações muito interessantes, fidedignas, tal. Ah, mas será que é mesmo? Ah, mas será que existe espírito mesmo? Ah, mas será que tem reencarnação mesmo? Aí fica lá, fica se alimentando de dúvida, só que é uma dúvida improdutiva, porque a pessoa também não busca o esclarecimento que precisava. E o esclarecimento está aí, não é? As informações estão aí. Então não adianta ficar preso à dúvida, vai então em busca da informação. Vai em busca dos livros, vai em busca né? Das informações que a gente precisa. A Rosalia, eu estou vivendo exatamente isso. Como tem me feito mal. Pois é. Tem gente que passa a vida inteira na dúvida e já tinha elementos, já tinha condições de estar produzindo muito mais, de estar muito melhor, se usasse os elementos que já possui de convicção, de informação, de vivência. Mas a pessoa fica presa à dúvida em cima de dúvida e fica questionando e questionando e questionando e acaba se emaranhando só em dúvidas e não sai nunca da dúvida, tá? Ok? Faz sentido para vocês, pessoal? Né? Então, os espíritos, eu a princípio eu não entendia muito quando eles falavam assim, né? Para a gente sair do campo da dúvida, entrar no campo da certeza. É porque a gente já tem recursos para fazer isso, né? Então a gente também não precisa ser teimoso também, tá, pessoal? A gente não precisa ficar questionando a mesma coisa a vida inteira. Pô, já teve, já questionou, já viu o que é. Então agora vamos em frente, vamos partir já de uma base, né? Que a gente já tem.
A graça da doutrina espírita não tem fim, temos que evoluir muito, exatamente. Lógico, os questionamentos são bem-vindos, sempre nós vamos estar questionando, mas vamos questionar para frente, né? Vamos subindo a escadinha lá, trabalhando, produzindo, avançando, e lógico, sempre haverá questionamentos, e o Espiritismo surgiu do questionamento, ele não teme questionamentos, né? Só que a gente não pode usar isso para nos tornar improdutivos, entendeu? Essa é a questão, ok? Então, ela falou que o conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e aflição. Quando a gente entra nessa questão e a gente fica alimentando o conflito, alimentando a dúvida, alimentando a insegurança, questionando, ai, mas será que eu consigo? Ai, mas será que eu posso? Ai, mas será que eu mereço? Meu filho, não fica questionando muito. Aproveita as oportunidades, se lança ao trabalho, né? Você acha que não merece? Faça por merecer, né? Se achar que não meteu um espírito amigo que de vez em quando, na hora ele ia se comunicar, né? Aí sempre tinha um que falava assim, ah, a gente tem mais do que a gente merece, né? É bonito ele falar, ah, a gente tem mais do que a gente merece. Aí o espírito falava assim, pois faça por merecer, então. Já que tá tendo e acha que tá tendo mais do que merece, faça mais então, para merecer o que tá tendo, né? Certo? E a gente acaba tendendo para o desequilíbrio e aflição justamente por um atavismo que nós temos de valorizar mais os aspectos sombrios, negativos, né? As dúvidas, e será que eu consigo? Né? A gente fica duvidando da gente mesmo, dos potenciais que a gente tem, né? E isso acaba aumentando o desequilíbrio e a aflição, entendeu? Faz a gente ficar preso ao equilíbrio, ao desequilíbrio e à aflição. Há uma tendência, né? Por um atavismo autopunitivo, autorrestritivo, né? A gente acaba fazendo isso, heranças do passado aí, né? Certo? Não digerido, o conflito, né, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças, né? Quer dizer, quando a gente não consegue superar esses conflitos aí, sair do campo das dúvidas, sair do campo dos questionamentos improdutivos, você não consegue trabalhar logicamente aquilo que está ocorrendo com você, lançar a luz do evangelho em cima disso, né? Se você não trabalha isso, você acaba não digerindo, né? Aquele, aquela oscilação emocional, você fica preso àquela oscilação emocional, aquela energia negativa, não dissolve, não transforma em consciência, não transforma em entendimento, não transforma em palavra e acaba somatizando em forma de distonias orgânicas, sintomas físicos, emocionais, mentais, né? Tudo que a gente não fala, não transforma em consciência, através da inteligência, da lógica, né? Do raciocínio, do discernimento, né? Do entendimento ético que a gente tem das coisas. Quando a gente não transforma em consciência, em palavra, a gente acaba gerando sintomas no corpo. A mesma energia, né, que gera o sintoma no corpo, ela pode ser traduzida em forma de palavras. E aí a gente acaba melhorando, tá? Mas veja, por isso que a terapia funciona, né? Ah, mas que mágica que acontece na terapia, né? Que em muitos casos pode substituir o remédio. Em muitos casos pode diminuir a medicação, a necessidade de medicação. É, em muitos casos pode haver uma melhora maravilhosa e a manutenção de um equilíbrio. Por quê? Que mágica que acontece? Não tem mágica nenhuma. A fala, é o traduzir em palavras aquilo que antes estava indo para o corpo, para a emoção, para o pensamento em forma de sintomas, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Parasito ou parasita, né? Vigoroso.
o conflito deve ser identificado para a posterior eliminação. Então, quando a gente percebe que a gente está preso, né, a um determinado conflito, a um determinado questionamento, né, que põe em dúvida uma série de coisas dentro de mim, dentro da minha infância, da minha adolescência, em quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, né? Se tal pessoa me ama ou não, ou se eu amo tal pessoa ou não. Os conflitos, né? Tem inúmeros, infinitos conflitos aí que a gente pode vivenciar, né? De, de, de sentir ódio por alguém sem saber por quê, né? De ter sentimentos negativos sem entender por que desse sentimento negativo, né? Então, o que que ela diz, né? É como se fosse um parasita vigoroso, como se fosse um bichinho dentro de nós. Eu falei para vocês, é um núcleo de forças negativas, um emaranhado de energias e pensamentos e sentimentos ali, né? Que deve ser identificado. Por quê? Porque é uma tendência, quando a gente vive uma discussão com alguém, uma coisa mais grave, quando a gente vive uma situação mais traumática, o que que a gente faz? A gente quer esquecer daquilo. Geralmente a gente não quer trabalhar aquilo, a gente não quer verbalizar, não quer entender melhor o que ocorreu. A gente quer esquecer simplesmente. Quer jogar embaixo do tapete e não olhar mais para aquilo. Só que aquela manchinha, aquele núcleo, né? Ele tá lá no nosso inconsciente, nos fazendo mal. E a gente começa a levantar uma parede para nos afastar daquele conflito, para enterrar aquele conflito, para emparedar aquele conflito. Só que a energia que a gente gasta para fugir do contato com esse conflito e o trabalhar com esse conflito, a energia que a gente gasta para fazer isso é muito maior do que a energia que a gente gastaria enfrentando. Olhando, nos permitindo olhar para essa situação, para esses pensamentos, para esses sentimentos, para essa ocorrência e nos permitir falar a respeito. Isso custaria muito menos para a gente do que a gente acaba gastando de energia para fugir do conflito, para escamotear os conflitos, para enterrar o conflito. E não resolve, né? Porque ele fica lá guardadinho e fica lá roubando energia dentro de nós, fica lá, né? Facilitando que haja somatizações. E ele ressurge de várias formas ao longo da vida, né? Mais atormentadoras, mais problemáticas. Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro? Né? Por isso que ela fala que a gente precisa identificar, né? E em seguida ou posteriormente a gente trabalhar isso, né? É, por exemplo, né? Quando a gente faz uma meditação reflexiva, como ela propõe num dos livros dela, né? Você procura silenciar, tal, faz todo aquele processo de relaxar, sentadinho, né? Melhor sentado, bem posicionado, relaxa, né? Respira, tal, começa a observar o campo mental, vai procurando diminuir o fluxo dos pensamentos, né? Procurando o silêncio. Mas eis que num certo momento você estava lá procurando o silêncio, eis que surge. É como se você estivesse com uma varinha sentado na beira de um lago, num pier ali, sentado na beira de um lago, e tá lá em silêncio, tá com a sua varinha ali de pegar o peixe, né? Tem uns peixinhos pequenos que ficam lá mordendo lá a isca lá, né? Tem uns peixinhos que ficam lá mordendo. Mas eis que um peixão acaba pegando, fisgando ali o seu anzol. O peixão aí, vamos identificar como sendo uma lembrança que emerge do inconsciente ou do subconsciente. E você nem lembrava daquilo mais. Aliás, porque você quis esquecer daquilo.
E nesse momento em que você acalmou a área consciente, o inconsciente começa a emergir conteúdos, até num processo de limpeza, começa a mandar elementos para cima, começa a mandar elementos para o consciente. E eis que um peixão acaba aparecendo ali. Ou seja, uma situação problemática, um tubarão, um tubarão, um lambari, né, Maria Cléia? Uma baleia, né? Então, eis que um peixão acaba aparecendo ali. Aí você olha para aqui e fala, isso aqui, eu lembro disso aqui. Não queria lembrar, né? Tentei esquecer, mas eis que apareceu. Então, o que que a gente faz nessa proposta aqui? Veja bem, o inconsciente tá mostrando para a gente para que a gente possa trabalhar isso aí. Porque isso aí está vivo dentro de nós. Vamos nos permitir olhar. O que que aconteceu nisso aqui, ó? Aconteceu assim, assim, assado, tal. Eu falei tal coisa, a pessoa falou tal coisa, a gente discutiu, não sei o que lá, aquela confusão. Se permita lembrar do que ocorreu sem a emoção distorcendo os fatos, né? Acusando e se culpando também. Olhar friamente para o que ocorreu, né? Se permitir falar para você mesmo o que, que ocorreu naquele momento, né? E aí jogar a luz do evangelho sobre a ocorrência. Eu agi certo? Eu não agi certo? Como é que Jesus agiria? Como é que os espíritos amigos agiriam? Como é que eu acho que seria o correto? Na hora eu não conseguia agir. Eu agi diferente, agi assim, 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 e o resultado foi negativo. Ou a pessoa agiu negativo, né? Avalie essa situação, né? Joga a luz do evangelho sobre isso aí e avalia. Dissolve esse conteúdo, trabalha, fala, mesmo que você estiver sozinho, né? Pode fazer sozinho, não tem problema, né? Certo, pessoal? Fala para você. E à medida que você perceber que você está conseguindo gerar um entendimento melhor sobre este conflito, conseguindo verbalizar, conseguindo jogar a luz do entendimento sobre a ocorrência, se disponha à mudança. Olha, agora que eu vi que eu errei, a pessoa errou também, eu fiquei nervoso, a pessoa também ficou nervosa, a gente falou de forma descontrolada, a gente agrediu um ao outro. Aqui é tudo hipótese, é uma situação hipotética, né? Mas é que acontece muito isso, né? Mas, ó, próxima vez que acontecer uma situação parecida com essa, eu vou tentar fazer assim, assim, assado. Eu vou tentar agir assim, assim, assim. Como é que eu quero agir da próxima vez? Próxima vez eu quero agir com serenidade, ouvir primeiro, deixar a pessoa falar tudo que ela quer, né? Vou até ficar em oração enquanto ela está falando, vou prestar atenção, mas vou manter o equilíbrio, entendeu? Então, essa disposição para mudar, para aprender com a ocorrência, é o que a gente mais precisa. Gente, isso é o mais importante, é gerar o entendimento sobre a ocorrência. Perdoar-se, perdoar o outro também, se dispor à mudança. Isso faz com que a gente supere culpas que a gente carrega há muito tempo, entendeu? Certo? Ok. O Andrade colocou, diante de um relacionamento abusivo ou pessoa tóxica que extrai o pior de ti, como agir na próxima vez? Então, Andrade, é preciso você fazer essa reflexão diante das situações que você passou, né? A gente não sabe, né? É uma coisa sua, tal. E cada um de vocês terão situações, né? Aparecerão situações para vocês que serão o desafio de vocês, né? Mas o que eu convido a todos nós é fazermos esse tipo de trabalho e nos permitirmos a olhar para aquilo que ocorreu e tentar jogar a luz do entendimento do Espiritismo, do Evangelho, né? No sentido de nos perdoar e perdoar o outro também, olhar do lado do outro,
né? Colocar um pouco de compaixão, tanto, né? Na nossa situação como da pessoa, né? Não é escamotear, é olhar exatamente o que ocorreu, sem escamoteamento, né? Mas ao mesmo tempo também se dispor à mudança e vibrar positivamente para você e para o outro, né? Tá? Agora, o que cada situação que vocês viveram e como resolver cada situação, como entender, aí é uma coisa que cada um vai ter que fazer, tá? Cada um pode fazer, não é que vai ter que fazer. Cada um poderá fazer, né, consigo mesmo, tá? Porque senão eu vou estar falando de situações que eu nem conheço, né? Que eu nem sei e tal, e que não cabe aqui no momento, né? Certo? Ok, pessoal, tá? Então esse trabalhar, gente, é muito bom isso, tá? Porque de fato vai limpando o nosso inconsciente e resolvido um problema, um outro dia que você vai meditar, que você vai fazer esse trabalho, pode surgir uma outra situação. Ela, inclusive, ela recomenda que após é um trabalho que exige bastante da gente. A gente sai da posição de meditação e a gente entra numa reflexão. Por isso que é uma meditação reflexiva. Tem parte que é busca do silêncio, né? Que é quando a gente tá com a varinha lá esperando quietinho lá. E tem a parte reflexiva quando o peixão, né, apareceu lá, né? No nosso anzol. E depois ela fala assim, né? A Joana de Anjos recomenda que a gente faça, após a gente ter deixado aquele conteúdo cair no esquecimento novamente, né? Porque você trabalhou aquilo, você olha agora, né? Eu vou me despedir desse conteúdo. Se for preciso outras vezes voltar a isso, pode voltar sem problema. Tem conteúdos que talvez precisem retornar algumas vezes à consciência para que a gente trabalhe, tá? Só que aí ela propõe que após esse momento a gente faça uma mentalização de uma paisagem, né? Um local aprazível, que você se sinta banhado em luz, né? No amor divino, na ajuda espiritual, tomando um passe dos espíritos amigos. Faça esse trabalho mais de recomposição, de reabastecimento, tá? Então isso é o que ela sugere para gente, certo? Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Então, né, toda vez que a gente detecta esse tipo de reações sombrias dentro de nós, não é? São fraquezas, são vazios, são fragilidades que nós precisamos superar. Nós precisamos superar, senão eles vão continuar causando desassossego, inquietude, conflito, tá? Toda fraqueza mantida, ela é porta aberta para a manifestação de problemas em breve, a breve tempo, vamos dizer assim, tá? Toda fraqueza mantida, né, é porta aberta para o surgimento de conflitos futuros aí. Tá? Então nós precisamos nos fortalecer no conhecimento, no amor, fazendo esse trabalho interior para desfazer as zonas de conflito dentro de nós, os núcleos de conflito e desenvolver os potenciais que nós temos, desfazer os vazios, iluminar a sombra, né? Fazer a luz se acender dentro de nós. Ok? Lembrando que isso é um trabalho para a vida toda, tá, pessoal? Isso é um trabalho para a vida toda, né? Claro que à medida que a gente vai se dispondo a fazer, hoje, né, começar hoje, amanhã, todo dia a gente se dispondo a buscar o silêncio, a trabalhar conteúdos que estavam guardados fazendo mal no inconsciente, às vezes gerando futuros cânceres, gerando futuros
futuras predisposições a várias doenças do sistema circulatório, do sistema respiratório, do sistema glandular, endócrino, né? Do sistema nervoso, entendeu? Então a gente ir ao encontro desses núcleos e dissolvê-los é uma atitude preventiva, inclusive, às doenças degenerativas de um modo geral, certo, pessoal? Ok? Né? E é um trabalho de humildade, né? Porque faz a gente sair da dureza, faz a gente encontrar a nós mesmos, né? Encontrar partes de nós que estavam retidas lá nesses muros que a gente levanta e que a gente depois tem que pegar o nosso martelinho e quebrar esses muros e resgatar uma parte de nós que estava do outro lado do muro. Porque toda vez que a gente tenta esquecer uma parte importante da nossa vida, a gente tenta esquecer dos relacionamentos que foram importantes também, embora tenham sido dolorosos, complicados, né? Mas toda vez que a gente levanta esses muros, tem uma parte de nós lá do outro lado do muro. Então esses muros eles vão impedindo o livre fluxo da energia, o livre fluxo da criatividade, tá? Porque a criatividade ela é a expressão do eu criador, do eu divino. Então lembra da cebola que tem o núcleo, né? O núcleo irradiante, que é a presença divina, é o self, né? É o eu verdadeiro, é o eu divino que se irradia, né? Até chegar no ego, na camada final, que é o ego, né? Que entra em contato com o ambiente, tá? Então, na medida que a gente vai levantando essas paredes para nos fazer fugir dos conteúdos que a gente viveu, mas que estão guardados ali, nós estamos colocando bloqueios para o fluxo da energia. Por isso que às vezes a pessoa no presente, ela fica totalmente sem energia, totalmente sem vontade, totalmente sem iniciativa, totalmente sem ânimo para viver. É porque está chegando pouca energia. Foram muitas paredes criadas ao longo do tempo, entendeu? Que precisam ser diluídas, né? E a pessoa precisa se reconectar a partes de si mesma que ficaram distanciadas ao longo do tempo, certo? Ok? Então, essa é uma cura profunda, pessoal. É a cura mais profunda que tem. É essa. É essa reconexão com partes de nós mesmos que nós nos afastamos. Quando nos afastamos de partes da nossa vida, de pessoas da nossa vida, né? São partes de nós, parte das nossas vivências, tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento, né? Então, o que que ela está dizendo? É a afirmação daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quando a gente não trabalha os conteúdos, né? Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento, ou seja, você não trabalha discernindo, né, o certo do errado, o saudável do patológico, na sua atitude, na atitude do outro, o modo como você reagiu, né? Como nós reagimos, né? Então, quando a gente não faz esse discernimento, né, aí mantém a zona de conflito, a zona problemática, tá? Ainda está obliterada, eclipsada, né? Ainda está obscurecida, né? Por exemplo, a gente pode tratar da situação usando só a inteligência,
mas uma coisa fria, né? Em que a gente não está conectado ao sentimento, não trabalhou o sentimento, apenas usou a inteligência e caiu na indiferença, sendo que o amadurecimento mental é nós unirmos pensamento e sentimento numa proposta de saúde, de equilíbrio, de amor, de perdão, de compreensão, né? É preciso unir pensamento e sentimento. Só assim que a gente amadurece mentalmente, tá? Tá muito fácil a gente cair, inclusive no exacerbar da inteligência sem a luz do amor, sem a luz do coração, certo? Ok? Por isso que tem que sempre ter, né? O sentimento sem a inteligência, o entendimento, o sentimento ele se desvia. E a inteligência sem o sentimento, ela se esfria, ela fica fria, calculista, né? Então os dois têm que se equilibrar, mente e coração, pensamento e sentimento. Precisamos equilibrar, tá? Né? A cabeça, né, foi colocada acima do coração para dar direção ao coração, né? A cabeça para dar direção ao sentimento. Senão o sentimento se desvia. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo? A Tânia Helecker. Mas Alexandre, eu estou tão feliz que eu esqueci todos os que me feriram. E tu diz que tenho que lembrar tudo. Pelo amor de Deus, quem sou eu para desfazer a sua felicidade, Tânia? Pelo amor de Deus, mano, não quero atrapalhar a sua felicidade, não, tá? Você avalie, né? Eu fico feliz que você esteja feliz. Eu fico muito feliz que você esteja em paz, né? A questão não é essa, né? Você tá bem e tem que lembrar dos que te feriram. Não, não é essa a questão. É uma necessidade que você sente quando você sente. Se você não está sentindo no momento, é o teu momento, né? Entendeu? É o teu momento aí, tá? Porque chega uma hora, talvez, que você sinta necessidade, ou que você vai meditar, que você vai fazer um autoencontro, e de repente algumas coisas surgem dentro de você. Pode ser um momento que você já tenha condição de lidar com algumas coisas, entendeu? Então, a nossa felicidade, ela não pode ser tão frágil que ela não tem capacidade de enfrentar certas situações conflituosas. A nossa felicidade, ela não pode ser tão frágil, entendeu? Então, e eu não estou dizendo que a tua felicidade é frágil, eu estou dizendo que é normal a gente estar bem, é normal também, tem momentos que até para a gente ficar melhor ainda, alguma coisa nos leve a lembrar de situações ou de pessoas, né? E que a gente possa exercitar o perdão, exercitar o discernimento, tá? Então, fica feliz aí, tá? Fica feliz, né? E na medida que você sinta que surgiu o momento de trabalhar algum conteúdo, que você ainda sinta a necessidade de trabalhar, a vida vai te mostrar, né? O momento vai aparecer, tá? Ok? Então, só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada deixa-se conduzir apenas pela inteligência, aí no caso uma inteligência, um intelectualismo, né, cheio de teorias e coisas, mas para fugir, a gente usa para fugir do autoencontro, né? É um dos caminhos que a gente usa para as fugas. A inteligência, né, os raciocínios complexos para fugir do sentimento, para fugir do afeto. Os obsessores fazem muito isso. É uma das práticas mais comuns dos obsessores. Alguns ficam muito inteligentes, extremamente inteligentes. Já eram aqui na Terra extremamente inteligentes, extremamente racionais, e justamente
por só ativarem a inteligência é que caíram. Por quê? Porque faltou a luz do amor durante a encarnação ou depois da morte, faltou a luz do amor, faltou o contato afetivo, faltou o perdão, faltou, né? A junção do entendimento com o sentimento, né? Então, muitos fogem para o intelectualismo, né? Ok? E de tudo, né? De tudo, às vezes a gente faz alguma coisa ruim com aquilo que a princípio seria bom. Né? A inteligência é bom? É bom. Conhecimento, inteligência, é bom. Mas se você usar isso para te ajudar a melhorar, não como fuga, né? Então, senão já começa a ser algo que eu me escondo por detrás do intelectualismo, né? Nós somos danadinhos, viu, pessoal? Nós somos danadinhos. A gente é danadinho de fazer essas coisas, né? Ou então os instintos. A gente acaba se conduzindo só pelos instintos, né? Então, ou é uma atitude egóica de querer dominar, de querer controlar, de fugir, ou para culpa, ou para culpar alguém, ou para o intelectualismo, né? Não tem a luz do self. Ou a pessoa se lança para os instintos, né? Como uma fuga também. Então ela foge dos conflitos através de uma fuga aos prazeres variados, né? Que não acabam nunca, né? Um atrás do outro e, né? Cada vez mais, mas para fugir dos conflitos que eu não quero enfrentar, né? Do entendimento que eu não quero obter, né? Tá? Então são as fugas que a gente usa, né? Mais frequentemente. A existência humana é um desafio. Todo desafio propõe esforço para a luta. E aqui não é luta de briga, né? A existência humana é um desafio, todo desafio propõe esforço para a luta. Luta que entendamos o empenho, o enfrentamento, não a fuga, né? Não o escamoteamento, não nós negarmos as situações, mas nós enfrentarmos e empenharmos a nossa energia, né? Para superarmos os desafios, superarmos as nossas fragilidades. A gente é muito inseguro, mas a gente ficar só cultivando a nossa insegurança e fugindo de quaisquer desafios que a gente tenha, né? Para desenvolver os potenciais, a gente vai ficar só agarrado à insegurança. A gente fica do mesmo tamanho, não se desenvolve e as inseguranças são mantidas do jeito que estão. Entendeu? Porque o meu desenvolvimento continua o mesmo. As áreas não desenvolvidas continuam as mesmas e por isso a minha insegurança continua a mesma. Tá? Certo? Ok, pessoal. A Ana Espina colocou: eu tô fugindo da vassoura, da roupa para lavar, das faxinas. Então. Alguns precisam enfrentar a vassoura. Outros precisam deixar um pouco a vassoura, né? Porque às vezes a pessoa começa a fugir também para a ação ininterrupta, né? Não acaba nunca, né? A pessoa pega na vassoura e não larga, mas fica aquela compulsão pela limpeza, pela organização, que não acaba nunca, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Talvez você sinta a necessidade de não fugir daquele esforço disciplinado lá, tal, de organizar, de limpar, de lavar. Mas tem outros que precisam parar de usar a limpeza excessiva como fuga, a organização excessiva como fuga, a vassoura excessiva como fuga. Vocês entendem? Por isso que não tem uma solução única para todas as pessoas. É porque cada pessoa é um universo à parte e cria estratégias diferentes de fuga e de enfrentamento, né? Certo? Cada um
Cada um tenta resolver os seus problemas de uma forma diferente, né? E precisa de soluções diferentes. Não tem aquela, aquele momento lá de Jesus com a Marta e a Maria? Não tem o momento da Marta, as duas irmãs, né? Que eram irmãs de Lázaro. E Jesus era muito amigo deles. Eram três irmãos, né? Que viviam juntos. A Marta era mais velha, a Maria mais nova e o Lázaro, né? E eram pessoas muito queridas e Jesus sempre que podia estava lá na casa deles, né? E aí a Marta, chega Jesus e os discípulos, né, que acompanhavam ele, e a Maria sentou ali, embevecida com a presença de Jesus e estava ali bebendo das palavras de Jesus, né, da sua energia, né? E a Marta já foi lá preparar, né, os pastelzinhos, preparar, né? Eu não estou falando que é ruim, né? Mas ela foi uma pessoa mais prática, né? E perdendo até o momento do aconchego ali com Jesus. Porque a gente tem a oportunidade de viver aquele aconchego, aquela energia, gente, Jesus, né? Não precisa falar mais nada, né? Jesus está na sua casa. Você vai lá preparar lá as coisas, né? Então, tudo tem a sua hora, tem o seu momento, né? E ela ficou irritada porque a Maria ficou lá conversando com os discípulos e com Jesus. Falei, mestre, peça que a minha irmã venha me ajudar, não sei o quê. Aí o Jesus falou assim, Marta, Marta, né? Por que te impacientas tanto? Uma coisa só é preciso. E eu digo a você que Maria escolheu a melhor parte, uma parte que nunca lhe será tirada. Você vê que coisa, né? Que a Marta tinha essa tendência de não parar nunca, né? Sempre preocupada, né? Tem o lado bom, né? Da pessoa que faz muita coisa acontecer e tudo mais, mas às vezes acaba perdendo de curtir os momentos. É a pessoa muito prática. Às vezes ela não, ela perde aqueles momentos mais gostosos de relaxar, de usufruir, de sentir. E às vezes até foge de sentir. Foge de sentir, foge de olhar nos olhos, foge da convivência afetiva através da atitude prática, através das rotinas e que não param nunca. Então a gente usa isso como fuga também, né? Certo? Né? Vocês estão conseguindo parar, pelo menos aqui, e refletir, né? Uma horinha por dia que vocês param. Né? E eu parabenizo vocês todos porque vocês conseguiram colocar na rotina de vocês isso. Que é uma coisa muito difícil as pessoas conseguirem. Vocês conseguiram colocar na rotina de vocês um momento, uma horinha por dia, pelo menos. Eu sei que é mais do que isso, né? Porque vocês têm outras coisas que vocês fazem também, uma leitura, né? Outros estudos que vocês fazem. Mas vocês conseguiram parar para fazer a reflexão, uma horinha por dia, né? E por isso que vocês colhem o resultado. Por isso que a espiritualidade vê com muito bons olhos a atitude de vocês, nossa, né, de estarmos aqui, e realmente nos ajudam muito, muito, muito nessa horinha que a gente está aqui. Eu me sinto fortalecer muito, me sinto muito melhor, né? Quando eu consigo fazer estudo com você. Lamento quando não consigo fazer, né? Porque eu sei que faz bem para mim, faz bem para vocês, né? Não é querer puxar sardinha pra gente não, mas é dizer a realidade, é expressar sentimento, é expressar a verdade para as pessoas certas, né? Que são vocês aqui, tá? Ok, pessoal? Então vocês, no meu modo de ver, vocês estão escolhendo a melhor parte, uma parte que nunca será tirada de vocês, que é a parte de se auto-encontrarem, de sentirem, de perceberem a energia positiva nos envolvendo a todos. É a melhor parte.
Ninguém vai tirar isso da gente. Entendeu? Certo. Quando o ser recua num tentame, tentame é tentativa, né? Quando o ser recua numa tentativa, num objetivo, né, num tentame, eis que perde a oportunidade de afinar os seus valores, a prejuízo do crescimento pessoal, que é o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Porque o grande problema nosso chama-se desenvolvimento, autodesenvolvimento. Detectar o self, que significa detectar a minha realidade espiritual. Qual é a minha realidade? Pouco desenvolvida, mais desenvolvida, menos desenvolvida, e desenvolver conforme eu sinto a necessidade. Desenvolver os meus potenciais, o meu eu real, não as ilusões, mas o eu real, né? Então, o grande problema da nossa vida chama-se autodesenvolvimento, né? Então, como a gente acabou de falar, a gente sofre pelo que a gente não é. Ou seja, eu sofro porque eu ainda não sou quem eu poderia ser. E enquanto eu sou quem eu sou ainda, eu acabo sofrendo as limitações de ser quem eu sou ainda. Não é tão difícil da gente entender, né? Então, na medida que eu me tornar quem eu ainda não sou, mas eu posso vir a ser, à medida que eu for me tornando alguém melhor, mais desenvolvido em termos de potenciais, de conhecimento, de amor, de paciência, de compreensão, de perdão. E isso é um vir a ser, conforme a gente se esforça, não é? Então nós vamos nos desenvolvendo. Aí vai diminuindo a insegurança, eu vou me tornando mais seguro, porque agora eu sei mais do que eu estou falando, eu sei mais como agir, eu tenho mais vivências, porque eu tenho enfrentado, tenho errado, tenho acertado, mas eu tenho enfrentado mais as situações, ao invés de me esconder, fugir de qualquer desafio que me aparece. Agora eu estou enfrentando mais. Não precisa ser um super desafio. Nem é bom que a gente vá para o super desafio, né? Mas vai subindo a barra devagarzinho. Sabe, salto em altura, né? Salto em altura, você vai subindo a barra, né? Sobe um pouquinho, pula lá, dá uns passinhos, corridinha, pula, vai exercitando as pernas, vai alongando o corpo, né? Vai subindo a barra, vai aceitando desafios um pouquinho maiores. Pode ser fazer uma prece no centro, num grupo de estudo, pode ser fazer uma leitura diante de alguém, né? Pode ser aceitar o encargo numa determinada função dentro do seu trabalho profissional, ou dentro da sua igreja, do seu templo, da sua casa, assumir compromissos de ajuda perante um trabalho voluntário, entendeu? Começar um programa de exercícios, né? Então, tudo isso são enfrentamentos de desafios em que a gente vai aprendendo a começar, continuar e terminar aquilo. É um desafio você começar, desenvolver e terminar. Não parar pela metade. É um desafio. Falar, não, eu vou terminar isso aqui. Eu tenho mania de parar pela metade. Vamos pensar. A pessoa fala, eu tenho mania de parar pela. Então vamos terminar? Vamos exercitar, chegar até o fim de um curso, até o fim de um estudo aqui, de um livro. Não, eu vou até o fim do livro lá com o Alexandre, né? Porque eu percebo que eu preciso aprender a terminar as coisas, a fechar os ciclos, né? Eu deixo sempre aberto, eu deixo sempre interrompido, aí eu fujo, aí eu não falo mais com ninguém lá, nem aviso que eu não vou mais. É aquelas confusão que a gente sabe que acontece, né? Aí a pessoa fica com vergonha de voltar lá porque ela abandonou lá o grupo. Então, é um desafio a gente aprender a finalizar as coisas, né? A desenvolver das coisas, a terminar as coisas que a gente começa, tá? Não é?
Então, quando o ser recua num tentame, numa tentativa, eis que perde a oportunidade de afinar, afinar como instrumento, né? Você vai afinar o instrumento para que ele solte a- as notas corretamente, né? E possa ser usado para melodias, né? Então a gente vai afinando os nossos valores, nós vamos aperfeiçoando os valores que nós temos, os potenciais, que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai vivendo. A gente vai se deparando com limitações, com vazios, com necessidades de aprendizado, mas a gente só descobre isso fazendo, tentando, né? Lutando aí com os desafios, né? Tá? E se a gente não fizer isso, é recuar, desanimar, se entregar ao desânimo, se entregar à preguiça, né? Aí a gente perdeu uma oportunidade, entendeu? Perdeu a oportunidade de exercitar a vontade, disciplina, empenho, dedicação, compromisso, tá? A vontade, pessoal, é um músculo que a gente precisa desenvolver também. Entendeu? A vontade é um músculo, metaforicamente falando, né? A vontade ela também precisa ser exercitada, tá? Porque senão nossa vontade fica fraquinha, fica lá meio molenga, né? Nós precisamos exercitar a vontade. Entre fazer e deixar de fazer o bem, faça. É assim que a gente exercita a vontade. Ah, eu não sei se eu faço, não faço. É bom, faça. É bom, faça. É o melhor, faça. Na dúvida entre fazer e não fazer, faça. Ah, eu não sei se eu vou no estudo hoje. Vá. Aí que a gente entende, não fique na dúvida. Vai para o campo da certeza. A gente falou isso agora há pouco. Ai, mas eu não sei, não sei o quê, mimimi, mimimi. Vá, faz. É o melhor. É o melhor para você. É o mais saudável. Vá, mantenha o compromisso, mantenha, né? Chegar lá, você se alegra, você dá risada, você conversa, encontra os amigos, você, entendeu? Certo? Então saia do campo da dúvida, né? E entre no campo da certeza. Eu tenho que ir. O pessoal tá me esperando, tá? Eu preciso disso, é um remédio para mim, ok? Certo? Né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Temos tempo? Ih, já tá na hora. É o último então de hoje, tá? Porque ainda tem mais um tanto aí pra gente terminar. Esse capítulo aqui tá rendendo, né? É porque a gente deve estar precisando bastante dele, né? Então ele tá rendendo bastante aqui. Tem bastante coisa para falar, né? Então vamos pegar o último aqui pra gente finalizar. Desenvolvendo as aptidões, cada vez que tem coartada uma ação ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Porque aqui está falando quando a gente recua, né? Tá? Desenvolvendo as aptidões, cada vez que tem coartada uma ação, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui, pessoal. Só ver uma coisinha aqui. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Só um instantinho. A gente já finaliza porque nós já estamos na hora também aqui, né? Deixa eu só ver aqui, porque às vezes o texto ele tá meio confuso também. Deixa eu ver aqui. Talvez eu não ache aqui agora.
eu vou dar, eu vou dar uma olhada aqui melhor, que eu achei que às vezes eu erro na hora de colocar o texto, aí ele fica um pouco confuso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, a gente continua, porque já está na hora também, vamos dar uma paradinha aqui, a gente retoma esse parágrafo aqui. Aí eu vou dar uma procurada, ver certinho se ele está correto, aí a gente continua na semana que vem. Vamos fazer assim? Tá? Aí a gente verifica aqui, porque às vezes passa, né? Eu sempre olho antes, mas às vezes passa alguma coisa que na hora a gente percebe que pode estar com algum erro, né? Tá? Vamos dar uma paradinha aqui agora. Semana que vem a gente retoma, a gente pega exatamente desse parágrafo aqui. Aí tem mais uns 10, um pouquinho mais slides, né? É, para a próxima semana, que vai dar para a gente desenvolver bem, né? Mais tranquilidade aí, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Já 9 horas e 6 minutos já, né? Já tá passando o nosso horário já. Ok? Então vamos lá, né? Vamos dar uma paradinha por hoje. Já temos muito material de análise já, né? Então vamos aproveitar. Aí semana que vem a gente continua esse capítulo que tá muito bom, né? Tem muita coisa legal aí. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo, esse momento tão precioso, tão importante para todos nós, porque é um momento de olharmos para o nosso interior e ao mesmo tempo olharmos para os outros, conhecermos mais os outros ao tempo em que conhecemos a nós mesmos e sempre com boa vontade, com um olhar positivo, um olhar benigno. Não de supervalorizar os problemas, as dificuldades, mas de valorizar todas as ocorrências e principalmente as possibilidades positivas que nós temos de superação, de resolução, de transformação, de desenvolvimento, como filhos de Deus que somos, criados para a luz, criados para a felicidade, para a plenitude. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos, Senhor, e envolva-nos em tua paz, e que possamos manter esse estado íntimo de equilíbrio, de bem-estar, de paz interior pelo máximo tempo possível. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado, tá? Pela presença de vocês, pelo carinho de todos. Bom descanso. Amanhã a gente está junto, né? Amanhã a gente continua os Missionários da Luz, às 20 horas, e a gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Lembrando, né, que quem quiser entrar no grupo lá, tem o QR Code aqui. No seu celular tem um lugarzinho lá que você vai encontrar, que é de digitalização. Porque não, tem muita gente que não sabe ainda fazer, lidar com QR Code, né? Tem um lugarzinho que ele faz uma digitalização lá. Se você não souber, pergunta para alguém próximo aí, um vizinho, parente, né? Ele vai te mostrar como é que faz. Você posiciona o celular na frente dessa imagem quadradinha aqui que eu coloquei. E ele vai digitalizar e vai aparecer um endereço. Aí você vai para o endereço que aparecer, que é o WhatsApp, onde a gente coloca os links dos estudos ao vivo, tá bom? Então a gente se encontra aí amanhã. Um abraço, pessoal. Até mais.